Bom dia, turma, tudo bem? Nós estamos vivendo um momento diferente, né? Um momento adverso que a gente nunca passou por isso, né? Então, a gente está aprendendo muitas coisas diferentes, né? Tanto as crianças, quanto vocês, família, e nós, professores também, né? Quanto escola. Para tirar algumas dúvidas e tentar orientar um pouquinho vocês, acalmar um pouquinho a angústia, eu montei aqui uma apresentação para tentar ajudar a esclarecer um pouquinho algumas coisas. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês, tá? Então, assim, muitos pais estão com dificuldade, né, de como eu ajudo meu filho, nossa, mas meu filho ainda não sabe ler, não sabe escrever. Então, não sei se vocês se lembram, lá na nossa primeira reunião no começo do ano, eu apresentei para vocês, falei um pouquinho para vocês dos processos, né, das etapas da aprendizagem das crianças, né? Como é que essas crianças aprendem, né? Lembram-se dos processos da escrita que eu comentei com vocês, que existem vários níveis de escrita, né? E em cada etapa a criança vai apresentar a escrita de maneira diferente. Então, começando lá com o pré-silábico, né? Aí a primeira escrita seria a representação com um desenho, né? Aí depois ela começa a colocar ali algumas garatujas, alguns rabiscos para representar o que ela está querendo falar, né? Depois coloca-se as primeiras letras, né? Normalmente relacionada com as letras do seu próprio nome, nome das famílias, né? Das pessoas da família, né? Essa é a escrita pré-silábica. Depois passa-se para a escrita silábica, né? Onde aparecem as primeiras palavrinhas, as primeiras letrinhas que têm sentido, que têm relação com aquilo que a criança está falando, né? Mas ainda esquecendo, omitindo algumas letras, né? Daí passa-se para o silábico alfabético, né? E por último, a escrita alfabética, né? Então, as crianças, elas precisam passar por todas essas etapas para construir a escrita, para aprender a ler e a escrever, tá? Mas para isso, as crianças precisam refletir na escrita e na leitura, elas precisam aprender a pensar sobre o que é escrever e sobre o que é ler, né? Antigamente, a gente aprendia muito na base da memorização, né? Hoje em dia a gente ajuda a criança na construção dessa escrita, pensando sobre ela, né? Então o que a criança vai aprender a pensar? Quantos pedaços tem essa palavra, né? Depois que letras eu uso para escrever esta palavra? Então tem alguns exemplos aí, olha só, na escrita da palavra mosca. Então ela tem que pensar que para cada vez que eu abro a minha boquinha para falar um pedacinho da palavra, eu vou utilizar algumas letrinhas, né? Para cada etapa do desenvolvimento da criança que eu acabei de explicar para vocês, pré-silábico, silábico com valor, silábico alfabético e alfabético, ela vai ir acrescentando as letras na palavra, né? Mas a primeira coisa é pensar quantas partes tem essa palavra. Normalmente as crianças acabam associando primeiramente o som das vogais, né? Que é o som mais fácil, né, para elas identificarem. Depois elas vão acrescentando as consoantes à medida que ela vai descobrindo que cada letrinha do alfabeto tem um som, tá? A gente vai falar mais sobre isso num próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, tá bom? Então, eu quero enfatizar com vocês que o processo de aprendizagem de cada criança, ele é individual, tá? A construção de cada criança é única e o tempo varia de uma criança para outra, de uma situação para outra. Então, não dá para a gente ficar comparando, por exemplo, o amiguinho da minha filha já lê e a minha filha ainda não está lendo, tá? Porque ela ainda está
nesse processo, né, da aprendizagem, da descoberta, da leitura e da escrita, tá bom? Então, essa idade que eles estão entre 6 e 7 anos, é normal ainda que a criança esteja dentro desse processo, é natural para a criança. Ela vai descobrindo as coisas à medida que a gente vai ajudando a criança a pensar, à medida que a gente vai oferecendo para essas crianças atividades para contribuir com esse processo de aprendizagem. E para que haja esta construção da aprendizagem, da escrita, as atividades acabam sendo um desafio para essas crianças. São essas atividades que vão estar ajudando a criança a construir essas habilidades, né? O conhecimento para a leitura e para a escrita. Então, assim, existem várias habilidades que a criança precisa estar desenvolvendo para conseguir avançar no processo da escrita. Então, nós vamos começar a trabalhar, a continuar um trabalho que a gente já vinha desde o início do ano, que é enfatizar em atividades que trabalhem com as habilidades da consciência fonológica, né? Então, a gente vai associar atividades de rima, de aliteração, né, onde a criança vai prestar atenção no som inicial da palavra, quantas partes tem essa palavra, quantas letras eu vou usar para registrar cada parte da palavra. Então, ora, existem sílabas com 2 letras, como no caso da palavra boneca, que são sílabas simples, né? Existem sílabas que vão exigir mais do que 2 letras, 3 ou 4, por exemplo, na palavra brinquedo, que o primeiro pedacinho da palavra é constituído de um número maior do que 2 letras, né? Então, são todas essas etapas que a criança vai descobrindo e a gente vai estar ajudando nesse processo, tá bom? Peço que vocês tenham um pouquinho de tranquilidade em relação a isso, né? Que nós estamos vivendo um momento totalmente diferenciado, né? Mas para a criança aprender, a gente precisa ajudar essa criança, né? Então, existem vários caminhos aí que ela vai estar percorrendo para construir tudo isso, né? E é um degrauzinho de cada vez, né? Então não adianta que a gente não consegue pular etapas desse desenvolvimento, tá bom? Então é devagar, a gente vai ter que respeitar, né, cada etapa da criança, onde a criança está nesse momento, e é um degrauzinho de cada vez. Só que a criança não vai conseguir isso sozinha, tá bom? A criança não aprende por osmose, né? Então, assim, não tem como você colocar esse conhecimento dentro da cabeça da criança como por mágica, tá bom? A gente vai ter que ajudar a criança a aprender, né? Então, um pouquinho de cada vez, tá bom? A aprendizagem é uma construção, tá? O diferencial, né, da educação que a gente tinha quando nós éramos pequenos para agora é que nós levamos muito em consideração que a criança ela vive num mundo letrado, né? Então, ao redor dela é letras, são palavras, são ideias que as pessoas estão passando, né? Então, as crianças, quando vocês saem com as crianças, elas veem outdoor, ela tem a possibilidade de ter o contato com jornal, né? Ela tem possibilidade de entrar em contato com receita, com gibis, com livros, né? Isso vai muito do que a criança gosta, né? Do que a criança se sente atraída, né? Então ela vive nesse mundo diverso, né? De números, de letras, né? Então nós vamos aproveitar todos esses momentos, né? Todas esses aportes, né? Os livros, os gibis, as receitas, as conversas com as famílias, o diálogo, né? Para estar ajudando a criança nesse momento a desenvolver esta aprendizagem, tá bom?
Gente, é normal quando a criança vai escrever uma palavrinha, a gente tem o hábito de falar que ela come letras, né? Na verdade, ela não come letras, né? E não esquece letras. Na verdade, ela vai usar para escrever as palavras as letras que ela já conhece, né? Então, ela vai prestar atenção no sonzinho da palavra que ela tem que escrever e na memória dela, ela vai buscar dados, né, de alguma letra que se aproxime com o som que você está falando da palavra que ela tem que escrever, né? Então é normal ainda, dependendo da fase que a criança tá, ela colocar letras que não tem nada a ver com a palavra, né? Ou então usar apenas de vogais para escrever as palavras, ou então trocar letras que têm o som muito parecido. Então, por exemplo, panela, o P, às vezes ela pode trocar pelo B, pelo T. Por que isso acontece? Porque o som da letrinha ainda não está totalmente aprendida por ela. Então, ela vai buscar letras que têm um som parecidos, tá? Tudo isso é um processo, tá bom? Então, é normal a criança, durante esse processo de escrita, cometer esses tipos de registro, tá? Então, assim, eu não costumo chamar de erro, né, quando isso acontece, né? Erro, às vezes, pode parecer na visão do adulto, mas para a criança é uma construção, é o que ela mostra, o que ela sabe, tá bom? Então, a gente vai ter que, neste período, nesta etapa da construção do desenvolvimento da criança, tá estimulando a criança, né? Tá parabenizando a criança pelo registro que ela está fazendo, né? Pelo momento que ela está lá tentando, fazendo as tentativas, né? Mas isso não significa também que a gente não deva corrigir as crianças, né? Ajudar elas a encontrar o caminho para melhorar nessa escrita, tá bom? E como que a gente vai ajudar essa criança a aprender? Usando todos os recursos que a professora vai estar colocando durante a sequência didática da rotina que as crianças vão estar desenvolvendo em casa, né? Eu vou pedir para que vocês sigam direitinho as orientações. Eu sei que é difícil, né? Para as famílias estarem ajudando, mas eu tenho certeza que vocês têm um potencial muito grande, né? E que vocês querem muito ajudar os filhos de vocês, assim como nós também estamos muitíssimos preocupados com as crianças nesse momento, né? Nós gostaríamos de estar com elas na escola, vivenciando todas as trocas, né? Que normalmente a gente faz no dia a dia em sala de aula, né? Então, nós também estamos sentindo essa falta de estar com a criança, mas infelizmente nesse momento a gente precisa então estar trabalhando juntos, né, para poder ajudar essas crianças. E mamães, papais, não se preocupem, não pense que esse é um ano perdido, porque a construção do conhecimento é para toda a vida, né? Então ela vai estar aprendendo sempre, né? E a professora vai estar ajudando da melhor forma possível nesse momento, né? Eu peço que vocês, quando tiverem dúvidas, me mandem, tá bom? Pelo WhatsApp, para a gente ir conversando, para ir esclarecendo. Mas a partir da semana que vem, eu vou estar direcionando melhor as atividades para a escrita das crianças, né? Então eu vou estar pedindo para vocês desenvolverem uma atividade com elas na próxima segunda-feira. Eu vou orientar certinho como que vai ser essa atividade e a partir desta atividade eu vou pensar em outras estratégias também que se aproximem mais, né, de cada necessidade aí do grupo de crianças, tá bom? Então, eu conto muito com a
a ajuda de vocês. Já quero agradecer e parabenizar as famílias pelo esforço que vocês estão tendo, né? Na preocupação de ajudar as crianças do melhor jeito que vocês puderem, né, de estar reservando um tempo no dia de vocês para estar fazendo isso, um espacinho gostoso, agradável dentro de casa, para a criança se sentir acolhida em fazer as atividades, né? Então, agradeço imensamente vocês e continuo contando com essa parceria, tá bom? Nós vamos conseguir ajudar essas crianças e logo, logo nós estaremos de volta, se Deus quiser, tá bom? Um forte abraço, um grande beijo, espero ter conseguido ajudar um pouquinho a acalmar esse coraçãozinho aí de vocês, tá bom? Um beijo, um grande beijo, um ótimo final de semana.